No dia 28 de novembro de 2022, eu cruzei a fronteira israelense com a faixa de Gaza pela passagem de Erez e entrei no território palestino para fazer uma reportagem. Naquele dia eu não sabia que eu nunca mais ia ver Gaza do mesmo jeito. Essas imagens que eu vou mostrar aqui são todos vídeos e fotos que eu fiz durante a apuração. Atravessar a fronteira naquela época já era uma reportagem. A gente precisava passar por 3 pontos de checagem. Primeiro o israelense, depois o palestino controlado pelo Fatah, depois o do Hamas. Muita gente me pergunta como era a faixa de Gaza. Gaza era um lugar difícil por causa de todas as limitações que a população enfrentava de movimentação e de acesso a bens vindos de fora. Era muito comum ver carroças fazendo o transporte dos produtos. E já naquela época a gente via casas destruídas, porque naquele ano e no anterior já tinham acontecido bombardeios israelenses. Também via casas que tinham sido construídas fazia pouco tempo e que ainda estavam sem acabamento. O cenário também mudava dependendo se você estava nas cidades que tinham mais infraestrutura, hotel, restaurante, ou nos campos de refugiados, com construções e condições muito mais precárias. Mas Gaza também era um lugar cheio de vida, até porque as crianças eram metade da população. Quando dava o horário de saída das escolas, as ruas ficavam tomadas por crianças de todas as idades, andando de volta para casa, em grupos, batendo papo, brincando. As cidades tinham um comércio vivo, mas com produtos limitados nas lojas. As pessoas às vezes ficavam surpresas de verem estrangeiros, mas as crianças estavam sempre sorrindo e se divertiam de ver gente de fora. Uma das paradas foi para assistir ao jogo Brasil-Suíça no Campo Brasil, que fica bem no sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito, porque a Embaixada do Brasil tinha organizado um evento para assistir ao jogo da Copa do Mundo lá, no mesmo lugar onde os militares brasileiros tinham sido enviados na missão de paz da ONU de 1957, depois da crise de Suez. No jogo eu conversei com muita gente que torceu pelo Brasil como se fosse o time deles e no dia seguinte fiz uma matéria sobre as mulheres palestinas que tentavam reconstruir a vida delas fazendo bordados tradicionais. Exatamente 3 anos depois dessa visita, é impossível a gente não se perguntar onde estão essas crianças, essas pessoas que estavam assistindo ao jogo, essas mulheres, o que aconteceu com elas? Onde elas estão vivendo? Eu não tenho como responder. Muitas das pessoas com quem eu falava em Gaza ou não estão mais lá ou não respondem mais o telefone. Desde 7 de outubro de 2023, o governo israelense impôs um bloqueio à entrada de jornalistas para reportar livremente em Gaza. Os que foram autorizados entraram com o exército israelense nos pontos decididos pelo exército e sem nem mesmo poder conversar com os palestinos. Há 2 anos, o mundo depende totalmente do trabalho dos jornalistas palestinos para relatar o que acontece em Gaza. Só que isso está em risco, já que até agora ataques israelenses já mataram mais de 200 jornalistas palestinos, segundo o Repórteres Sem Fronteiras. É por isso que nós, jornalistas que cobriram e continuam cobrindo o conflito, pedimos acesso imediato à faixa de Gaza, para que repórteres possam entrar e fazer o nosso trabalho, que é informar.